Olá, crianças! Eu sou a professora Irene e estou aqui para mais uma aula com vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem animados, pronto para participar da nossa aula de hoje. Na nossa outra aula, nós começamos a falar, vimos a explicação sobre o conteúdos objeto iluminado e objeto luminoso. E o que é isso, crianças? Espero que vocês não tenham esquecido, mas eu vou retomar o conteúdo para vocês. Objetos iluminados são aqueles que recebem luz e refletem. Eles não têm luz própria. Já os objetos iluminados são aqueles que possuem luz própria, que transmite a sua luz para outros objetos. Eu trouxe para vocês alguns exemplos que estão aqui na minha mesa. Alguns exemplos de objetos luminosos e objetos iluminados. Eu trouxe para vocês o espelho, o abajur, o espelho e o abajur, o CD, tá aqui, a lanterna, vou colocar desse ladinho aqui, o isqueiro, a lua, trouxe a representação da lua. Trouxe também a imagem da TV para vocês. Esses objetos que eu acabei de falar para vocês, que eu coloquei desse lado, são objetos iluminados, aqueles objetos que não possuem luz própria, que refletem a luz que recebe, precisam de alguma coisa para ter a sua luz. A TV, por exemplo, se ela não recebe energia, ela fica assim, sem nenhuma luz, está desligada. A partir do momento que recebe energia, ela começa a transmitir luz, certo, criança? A mesma coisa acontece com a lanterna. A lanterna, se não tiver uma pilha que está aqui dentro, ela, olha só, não tem luz. A partir do momento que a gente coloca uma pilha aqui dentro e ela vai ser um objeto, que vai transmitir luz, que não é uma luz dela, certo? Vai acontecer a mesma coisa com o CD. Veja que o CD, olha só, ele é bem luminoso, mas não é uma luz dele, está recebendo uma luz de uma lâmpada ou de algum objeto luminoso. Certo, crianças? E aí eu trouxe para vocês a vela, que é um objeto luminoso que possui luz própria, certo? A partir do momento que a gente acende ela, ela fica aqui, iluminando. E a representação do Sol. O Sol é o maior astro que tem luz própria, é um objeto luminoso. O Sol transmite luz para a Lua, por isso que ela fica com aquela luz bonita. Certo, criança? Então, agora que nós já retomamos a nossa aula, que eu lembrei vocês, relembrei sobre o conteúdo, nós vamos realizar algumas atividades para fixar melhor o conteúdo. E eu preciso da ajuda de vocês para poder resolver essa atividade. Vamos lá? Olhem para o nosso cartaz. Luz. Todo corpo que emite luz é denominado fonte de luz. Essas luzes podem ser naturais ou artificiais. Complete as linhas com as palavras existentes no quadro. Então, veja que eu tenho um quadro onde tem algumas palavras, o nome de alguns objetos. E alguns desses objetos são de luz natural ou de luz artificial. E nós vamos separá-los aqui no quadro abaixo. Fonte de luz, Luz natural, luz artificial. Então, vamos lá? O primeiro nome que nós temos aqui é lampião. O lampião é uma luz natural ou uma luz artificial? Isso mesmo. Eu acredito que algumas crianças conheçam, tenham visto já algum lampião. O lampião é uma luz artificial porque ele não tem uma luz própria, ele precisa
de alguma coisa para poder refletir a luz. O Sol, crianças, o Sol, ele é um objeto de luz natural, de fonte de luz natural ou de fonte de luz artificial? Isso mesmo, natural. O Sol, ele tem a luz dele própria e é uma luz natural. Aí nós temos aqui estrela. A estrela é de fonte natural ou artificial, a luz dela? Isso mesmo, natural, crianças. Então, nós vamos colocar aqui no quadro onde está escrito natural. Então, nós temos aqui fogueira. A fogueira é de luz natural ou artificial? Artificial, crianças. Muito bem, nós vamos colocar aqui do lado onde está escrito artificial. Nosso próximo objeto é a vela. A vela é de luz natural ou artificial? Artificial. Isso mesmo, não é uma luz da natureza. O fósforo também é artificial. Vamos tirar aqui para a gente colocar do lado onde está escrito artificial. Veja só, nós até o momento só temos o Sol e a estrela, que são de fonte, né, luz natural. Nós temos o lampião, a fogueira, a vela e o fósforo de luz artificial. Aí ainda temos duas palavrinhas aqui, o relâmpago. E aí, crianças, o relâmpago, aquela luz que aparece lá no Sol, geralmente quando vai ter alguma tempestade, um temporal, alguma chuva. Ele é de fonte de luz natural ou artificial? Isso mesmo, natural, né? É um fenômeno da natureza, desculpa. E o último, lâmpada. A lâmpada, será que é uma luz natural ou uma luz artificial? É uma luz artificial, ela precisa de energia para obter a luz, né? A luz que ela emite. Então, veja só, nós terminamos a nossa palavra, tiramos as palavras, todas as palavras do quadro e dividimos as luzes naturais e as luzes artificiais. Vamos rever aqui? O Sol, a estrela e o relâmpago são luz natural. O lampião, a fogueira, a vela, o fósforo e a lâmpada são de fonte de luz artificial. Muito bem, crianças. Então, nós vimos nessa atividade as luzes de fonte natural e de fonte artificial. Mas nós ainda temos mais uma atividade que eu vou precisar da ajuda de vocês para poder realizar. Vamos lá? Olhem para o nosso cartaz. Veja bem, vamos ler aqui comigo? Escreva o nome dos objetos iluminados. Então, vamos lá. Vamos só relembrar o que é objeto iluminado para vocês não errarem. Objeto iluminado é aquele que não tem luz própria, que recebe alguma luz para poder, né, transmitir. Então, nós temos aqui esse primeiro objeto, que é um objeto iluminado. Como é que é o nome desse objeto, crianças? É uma lanterna. Então, nós vamos colocar aqui o nome lanterna. Vamos lá? Olha só. Então, a lanterna é um objeto iluminado, não possui luz própria. Precisa de uma carga de energia, algumas, né, elas são carregadas na energia, ou algumas, né, usam pilhas para ter essa luz aqui, para obter essa luz. Sem a carga de energia ou a pilha, não vai conseguir obter a luz. Outro objeto que nós temos, que também é iluminado porque não possui luz própria, é o espelho. O espelho, ele transmite outras luzes, como a da lâmpada, da lanterna, qualquer outro tipo de luz, mas não tem luz própria. Então, nós vamos colocar aqui o espelho, o nome espelho.
Muito bem, crianças. E o nosso último objeto é um abajur. O abajur, ele também não tem luz própria. Ele tem essa lâmpada aqui, porém, para ligar, né, para que ela possa acender e transmitir essa luz, precisa de uma carga de energia. Senão, ela não consegue obter essa luz. Por isso, chamamos objeto iluminado. Muito bem, então vamos lá fazer a leitura. Lanterna, espelho e abajur. São 3 objetos iluminados que não possuem luz. Muito bem, crianças! Nós conseguimos terminar as nossas atividades e aprender melhor o conteúdo de objetos iluminados e objetos luminosos. Só recapitulando, para que você não esqueça mais, que você tenha realmente aprendido esse conteúdo, objeto luminoso é aquele que possui luz própria, isso mesmo, que transmite a sua luz para outros objetos. Alguns exemplos que eu citei: o sol, a estrela, a vela e também até um bichinho, né, um animal, que foi o... Quem consegue lembrar o nome do animalzinho que eu citei na aula passada? Esse daqui, ó. Vagalume, muito bem. O vagalume, ele tem a sua luz própria. E objetos iluminados são aqueles que não têm luz própria, que reflete a luz que recebe. Como exemplo, a lua, o abajur, o espelho, CD. Ai, crianças, então eu gostei muito dessa aula, consegui aprender muito com vocês, espero que vocês também tenham aprendido. E para assistir essa aula, novamente outras aulas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, crianças!